Porque tudo que Deus faz é bom. Agora tudo, Fernando, tem um princípio para se mover. Tudo que Deus faz é bom, pronto. Tudo que Deus faz é bom. E o melhor lugar para você viver é no centro da vontade de Deus. Se você está no propósito de Deus, você está seguro. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se você está no propósito de Deus, então você está seguro, porque aí não tem como dar errado. Se você ficar no propósito, não tem como dar errado. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Como eu tenho 3 vezes para falar aqui, eu vou começar hoje. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou a sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Olha o versículo 9. Agora, Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento do seu bom propósito. Qual é a vontade secreta de Deus? E qual é o cumprimento do seu bom propósito? E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e tudo o que existe na terra. Deus tem um plano secreto, e o plano é esse: no devido tempo, todas as coisas vão convergir em Cristo, tanto as do céu como as da terra. Então tudo que está fora de controle, tudo que parece que está destruído, tudo que parece que está penoso, tudo que parece que é mazela, tudo que parece que é maldito, no finais dos tempos, no tempo devido, tudo vai se converter a Cristo. Tudo vai convergir em Cristo. Cristo terá autoridade sobre tudo, tanto nos céus como na terra. Meu Deus, quando você parte dessa verdade, você vai entender algumas coisas que eu e você precisamos entender nas Escrituras. E para entender as Escrituras, você começa com poucas porções. Você não precisa beber a água do mar toda para saber que a água é salgada. Tomar um caldo na praia, você já viu que a água é salgada. É ou não é? Então você sabe que aquele gole que você tomou ali na beira da praia, quer dizer que toda aquela água ali tem o mesmo gosto. É tudo salgado. Então, querido, eu preciso entender o plano secreto de Deus, porque senão eu vou viver nessa terra como um mendigo espiritual. E eu não estou me referindo a situações monetárias. Quando eu falo mendigo, eu não estou falando de uma situação monetária, que o cara não tem nada, ele é um mendigo. Não, eu estou falando de um mendigo no entendimento. Você vai se comportar como um pedinte e não como um intercessor. Você vai se comportar como alguém que parece que Deus está devendo alguma coisa para você. Você vai se comportar, por exemplo, a pessoa que está na igreja toda semana, fazendo campanhas para ganhar coisas que já são delas por herança. Mas porque nós não sabemos que é nosso, nós ficamos pedindo aquilo que já é nosso. Então não é mais uma questão de oração, é uma questão de posicionamento. Eu preciso me posicionar. Então o que você espera da sua escatologia determina a forma que você vive hoje. Você espera o quê? Você espera o final dos dias? Você está esperando o mundo acabar? Eu não estou esperando o mundo acabar. Eu estou esperando que o mundo a qual Deus prometeu comece. Novo céu e nova terra. Para
Para quem? Para quem nasceu de novo. Eu não estou esperando esse mundo acabar, eu estou esperando ele ser restaurado. Porque o Senhor diz que ele vai ser restaurado. Em Apocalipse, não, em Atos. Não sei o que Apocalipse está fazendo aqui. Atos capítulo 3 diz que ele restaurará todas as coisas. O céu ainda o retém, até que venha a restauração de tudo. Então Deus nos colocou na terra como igreja para restaurar. Amém? Não estou esperando o final. Eu não estou esperando as coisas acabarem, se destruírem. Ah, mas pastor, a maldição só aumenta. Ei, mas o Senhor pode ressignificar tudo na sua vida. Tudo. Deuteronômio 21, 23 diz que aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Quem é que foi pendurado no madeiro? Jesus foi pendurado no madeiro. Ele transformou aquilo que era maldito num lugar de um recomeço. E hoje você usa a cruz como um símbolo de salvação e não de maldição. Por quê? Porque onde Jesus entra, tudo é ressignificado. Aonde Jesus entra, tudo é ressignificado. Então pensa numa coisa ruim na sua vida, pensa numa coisa difícil, pensa num filho ruim. Deus pode modificar, ressignificar a vida dele. O que nós precisamos é de um posicionamento, entender que a minha recompensa está no céu, mas o céu não é a minha recompensa. Minha recompensa é Cristo. Cristo é a minha recompensa. Porque se vai ter novo céu e nova terra, e eu nasci de novo, quero crer que eu posso estar nos dois lugares, no novo céu e na nova terra. O que é que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você que Deus tem um segredo que o nosso espírito almeja conhecer. E às vezes a gente vai para a igreja, recebe oração, canta louvores, ministra a palavra, mas a impressão que dá é que nós não compreendemos. E quando nós não entendemos, você não desfruta o que você não entende. Você só desfruta daquilo que você entende. Mateus 13:19 diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Então você não precisa gostar do culto, você precisa entender o culto. Porque se você entende, você vai desfrutar do que o Senhor está tentando te dizer. Às vezes cantamos canções, mas não entendemos ela. Às vezes ouvimos uma pregação, mas não entendemos ela. Por quê, pastor? Porque não estamos posicionados. Não estamos posicionados naquilo que o Senhor deseja. Eu preciso abrir a minha mente e o meu coração. É necessário nascer de novo. E nascer de novo não é mudar comportamento, é mudar natureza. Eu preciso mudar a minha natureza. Porque o desejo de fazer o mal você não perde. O desejo de pecar você não perde. Os seus sentidos da alma, tato, olfato, visão, audição, paladar, vão estar sempre procurando trazer prazer para você. Mas a questão do Espírito não é trazer prazer para você, é trazer entendimento. Quem tem pressa é a carne, o Espírito não tem pressa. A carne que quer ter prazer antes de ter aliança. A carne é que quer prosperar antes de trabalhar. A carne que quer entrar na terra prometida sem circular no deserto. Porque a carne tem pressa. Por que a carne tem pressa? Porque ela tem prazo de validade. A Bíblia diz que o homem vai viver de 60 e 70 e talvez por sua robustez chegue a 80. E o que passar disso é canseiro e enfado. Então a sua carne, ela tem prazo de validade. Você pode esticar para onde você quiser, irmão. Tem gente que quando ri o dedo do pé levanta, de tão esticadinho que está. Mas não adianta, filho. A sua carne vai... O seu espírito não tem pressa. Por quê, pastor? Porque o seu espírito é eterno. O seu espírito é eterno. O seu espírito espera Cristo, espera a vontade de Deus. O seu espírito não apressa as coisas.
E a gente grita na igreja: Deus está com pressa. E Deus diz: não, eu não estou. Pressa é defeito de quem está atrasado. Deus não está atrasado. Deus está na hora que precisa estar. Ele chega no lugar que precisa chegar. Onde Deus vai? Onde Ele é adorado. Então o problema de uma cidade não está na prefeitura. O problema do Brasil não está em Brasília. O problema de uma cidade está da forma que Deus é adorado nela. Porque o sacerdócio é muito maior que o governo. Culto governa. Culto governa. O primeiro homicídio da terra foi por causa de um culto. Caim matou Abel por causa de um culto. Deus recebeu o culto de Abel e não recebeu o de Caim. Então o culto governa. Então o problema da cidade não está na prefeitura. O problema do Brasil não está em Brasília. Está na forma que Deus é adorado nesta nação. Porque se nós construirmos altares de adoração nessa nação, nessa nação, eu já falei isso aqui para os irmãos gaúchos. Irmão, onde eu vou pregar o evangelho, tem um gaúcho. Eu estava em Cuiabá, 45 graus, um sol para cada um. Passa um cara de bombacha, bate. Eu digo: não, aqui não. Ele disse: e aí? Eu digo: e aí, tchê? Ele disse: tu é do sul também? Eu digo: sou vizinho. Ele diz: bah, mas está calor demais hoje. Eu digo: tá demais. Sabe o que eu penso? Quem colonizou essa nação foi os gaúchos, irmãos. Aonde você vai tem um gaúcho plantando. Vocês têm uma capacidade de chegar na terra e mudar o estado da terra. Vocês têm a capacidade de chegar na terra. Irmão, vai no Paraguai, vai em Rondônia, vai no Amapá, vai no Acre, vai em qualquer lugar da terra, tem um gaúcho plantando e tem um CTG lá. Tem um Galdério lá. Vocês são tão bons de lidar com a terra. Será que não está na hora de começar a lidar com o céu? Será que não está na hora também de colonizar o céu? Da mesma forma que vocês chegam no lugar e têm uma capacidade, uma expertise de mudar o lugar. Irmão, a nossa nação, ela produz pelo menos comida para 1,5 bilhão de pessoas na face da terra. E desse 1,5 bilhão de pessoas que são alimentadas pelos grãos do Brasil, eu não quero ser exagerado, mas pelo menos 800 milhões são produzidos por gaúcho. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso: vocês têm a capacidade de chegar no lugar e mudar a cultura. Mudar a cultura, mudar a terra, plantar e nascer. Você pode entender o que você pode fazer. E, em vez de você ir levar a cultura, você tem que levar o reino. O reino que você carrega, que está dentro de você. Irmãos, é assustador o que a gente vê. Onde a gente vai, no norte, no nordeste, por toda a terra, por onde eu ando, nas mais de 50 nações que eu já fui pregar o evangelho, tem um gaúcho lá plantando. É incrível. É incrível. Há muitos anos atrás eu estava numa conferência em Rosário, na Argentina, com uma equipe de profetas e apóstolos. Nós passamos alguns dias em oração ali. Eu fiquei 1 semana, se eu não me engano. E Deus começou a trazer algumas revelações sobre o Brasil. Então uma irmã desenhou que o mapa do Brasil era uma mulher grávida, aonde a coluna é o Chile, por isso que a coluna tremeu. Onde a cabeça era a América do Norte, onde as pernas era a Argentina e onde o ventre era o Brasil. E se o ventre é o Brasil, o lugar de parir é o sul.
Profeticamente, isso faz uns 12 a 13 anos que eu participei disso. Nós choramos muito, oramos pelo Sul. E tem sido assim, intenso o que o Senhor tem feito nos pastores do Sul. Nós temos visto, irmãos, o que o Senhor tem feito nos pastores do Sul. A luta é grande sobre a vida de vocês. E eu quero crer que depois da catástrofe que viveram aqui, alguma coisa virou aí dentro. E eu estou profetizando. Uma chave virou aí dentro. Não sei ainda o que é, não tenho definições ainda pelo Espírito. Mas uma chave virou aí dentro. Um desejo, meu irmão, um desejo de servir. Um desejo de fazer. Depois disso, nós viemos numa conferência aqui, eu e Ulisses, com nossa turma, nós viemos de carro, ficamos uma semana pregando nas igrejas. Tivemos em Parobé com o pastor Fernando, tivemos em Novo Hamburgo, tivemos em Porto Alegre, tivemos em Sapiranga, tivemos em Campo Bom, tivemos em Caxias. E eu ainda falei por isso, alguma coisa mudou no Sul. Se prepare os vossos filhos. E eu fico feliz que eu tenho um filho de 19 anos que decidiu não jogar futebol mais. Pai, eu não quero ser jogador profissional, eu quero ser um pastor. E a primeira conferência dele foi aqui no Sul. Foi em São Leopoldo. O primeiro lugar que chamaram ele para pregar foi aqui no Sul. Semana passada ele veio com o pastor Ulisses. E eu sou um cara de ambientes. Eu gosto de ir montando quebra-cabeça profeticamente para ver o que Deus tem. Então eu quero crer. Se prepare, irmãos. Prepare os vossos filhos. Treine os vossos filhos para o ministério. Treine para que eles sejam empresários, sejam juízes, sejam pastores, sejam políticos. Treinem eles para fazer aquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Porque tudo que Deus faz é bom. Agora tudo, Fernando, tem um princípio para se mover. Tudo que Deus faz é bom. Pronto. Tudo que Deus faz é bom. E o melhor lugar para você viver é no centro da vontade de Deus. Se você está no propósito de Deus, você está seguro. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se você está no propósito de Deus, então você está seguro. Porque aí não tem como dar errado. Se você ficar no propósito, não tem como dar errado. Não tem, vai dar certo. No tempo oportuno de Deus, as coisas vão acontecer. Tudo que Deus faz é bom, irmãos, mas tudo tem um princípio para funcionar. Não quebre o princípio, porque senão o princípio quebra você depois. Todo princípio que você quebra, vai quebrar você depois também. Todo princípio que você quebra. Para facilitar, para acelerar. Não acelere o propósito de Deus. Não atrase, mas também não acelere. Espera Deus fazer. Não substitua algo errado por algo falso. Pensar diferente de Cristo, quando se faz a obra de Cristo, é desastroso e leviano. Eu não posso pensar diferente de Cristo se eu estou fazendo a obra de Cristo. Eu não posso fazer a obra de Cristo debaixo das ofertas do diabo. Eu não posso aceitar as mesmas ofertas que Jesus rejeitou. Eu não posso. Deus não me chamou para analisar, Deus me chamou para discernir. Então o meu trabalho é discernir a sua vontade, não analisar a sua vontade. Porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Eu não tenho que ficar aqui analisando se o que Deus está fazendo é bom ou não é. Porque tudo que Deus faz é bom. Mesmo que aos meus olhos pareçam ser ruim, mesmo que aos meus olhos pareçam ser um sacrifício, tudo que Deus faz é bom. Mas eu não estou entendendo, mas o que eu faço agora tu não entendes. Mas tu entenderás depois. Se tu vive no centro da vontade de Deus, você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Pastor, mas tem muitos movimentos acontecendo. Pode acontecer muitos movimentos, desde que os fundamentos estejam em Cristo. Desde que os fundamentos estejam em Cristo. Amém? Nos mesmos fundamentos. Diga comigo, fundamentos eternos. Diga comigo, movimentos modernos.
Nenhum movimento moderno pode tirar você de um fundamento eterno. Podemos fazer tudo na igreja. Podemos dançar, podemos cantar, podemos colocar luzes, fumaça, podemos pintar a igreja. As pessoas ficam discutindo se a igreja pinta de que cor, porque a igreja preta. Irmão, isso é tão pobre. Isso é tão pobre. A cor do prédio. Tantas coisas que nós temos para resolver como igreja. Nós ficamos discutindo movimentos. O que nós temos que discutir é os fundamentos. Se o que nós estamos fazendo realmente é de Deus. Se o que nós estamos fazendo realmente é para Deus. Se quando eu termino, quem recebe a honra, o louvor é Cristo. Se do que eu estou fazendo, eu estou conduzindo as pessoas a Cristo. Os meus movimentos modernos não têm roubado os fundamentos eternos. Eu estou sendo claro com as pessoas. Eu estou sendo claro com as pessoas. Aquele jovem rico procurou Jesus e disse: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: guarda isso, guarda aquilo. Ele disse: isso tudo eu já guardo. Então Jesus disse: vai e vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Jesus não queria empobrecer ele. Jesus só queria mostrar para ele onde o seu coração estava preso. Será que nós teríamos a mesma atitude quando uma pessoa que tem muito dinheiro vem congregar com a gente? Meu Deus, não faz silêncio, gente. Silêncio denuncia. Ou a gente diz: não, Deus vai te dando vitória. Não, irmãos. Verdade é verdade. Verdade é verdade. E a verdade não te machuca quando você ouve ela e pratica. Ela te machuca quando você foge dela. Porque quando a verdade é falada, ela pode ferir na hora. Mas se é a verdade que faz a ferida, ela mesmo sarará. Toda verdade que faz a ferida, ela sara. Não, mas eu ouvi a verdade, eu prego a verdade. Você não tem que ouvir nem pregar a verdade, você tem que conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Eu preciso conhecer a verdade. A verdade me confronta. Ela só me confronta, só. Mas quando que ela me confronta? Quando eu quero viver uma mentira. Se eu quero viver uma mentira, a verdade me confronta. Mas se eu quero viver uma verdade, a verdade me disciplina, me discipula, me conduz. A verdade é uma bênção, irmãos. Fundamentos eternos. E sabe que uma coisa, ninguém mexe nos fundamentos. As pessoas chegam aqui e admiram a construção, admiram os enfeites, mas ninguém admira fundamento. A gente só mexe no fundamento por dois motivos. Quando a gente quer construir algo maior em cima e a gente pensa: será que vai aguentar? Será que vai aumentar? A minha pergunta é: será que Deus pode te dar mais recurso? Será que Deus pode te dar mais dinheiro? Será que Deus pode te dar mais fama? Será que Deus pode fazer você grandão? Será que a tua empresa pode ser a maior do estado? A gente só mexe nos fundamentos quando a gente quer construir algo em cima. E a gente mexe para ver se vai suportar. Ou então quando as paredes começam a rachar, a gente pensa: uau, tem alguma coisa errada nos fundamentos. Nesses dias, irmãos, o Senhor está tocando nos fundamentos das nossas vidas. E por isso a nação está do jeito que está. Porque o Senhor está mexendo na sua igreja. Isso não tem a ver só com a nação, tem a ver com a igreja. O Senhor está chamando o seu sacerdócio, os seus homens e as suas mulheres. Ei, Deus não tem plano com a multidão. Deus tem plano com os seus discípulos. Deus tem plano com os seus discípulos. Não é com a multidão que Ele tem planos. Por isso que Ele falava uma coisa para a multidão, chamava os discípulos e dizia assim: para vocês é diferente. Por eles eu falo com parábolas, mas com vocês não. Com vocês eu falo face a face. Deus tem planos com os discípulos. Quer saber? Quando Deus quer fazer muito, Ele usa poucos. Quando Deus quer fazer muito, Ele usa poucos. Poucos que estão dispostos a renunciar. Irmão, é uma onda de conquista. Todo mundo quer conquistar, 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 conquistar. Não, irmãos, é tempo de renúncia. É tempo de abrir mão aquilo que não edifica. Tem uma canção que a gente cantava lá na nossa juventude: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós,
tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós. Tudo que Jesus conquistou na cruz é seu. Já está conquistado, amém, irmãos? Ele me abençoou. Eu acabei de ler para você o versículo 3. Ele me abençoou, artigo definido. Ele fez. E eu estou na igreja, na fila da bênção, pedindo uma bênção. E o Senhor diz: eu já te abençoei. Você era para vir para o culto, levantar as mãos e dizer: eu sou abençoado. Oh meu Deus, eu sou abençoado. Não é Deus me abençoa, é dizer: você não entendeu. Era para você dizer: eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou ungido de Deus, eu sou abençoado. Toda vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos existirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós, sim, do que o que está no mundo. Foi aquilo que o pastor César estava tentando dizer para nós. Você não precisa de um instrumento trocando, você pode cantar. Você tem que saber quem você é. Porque se você não souber quem você é, o mundo vai ditar para você como você tem que ser. Se você não souber quem você é, o mundo vai ditar para você como você tem que ser. Mas se você já sabe quem você é, você pode andar onde você quiser. Você pode andar. Você pode andar no meio do caos. Você pode andar no meio das dificuldades. Você pode andar, não tenha medo. Jesus andava na terra, irmão, e as pessoas diziam: olha como ele tem autoridade. E eles perguntavam a Cristo: da onde vem a sua autoridade? Eles sabiam, Fernando, da onde vinha a sua autoridade, Bebeto. Eles sabiam que aquele nazareno, aquele cabeludo, surfista da Galileia, aquele que anda sobre as águas, o filho da Maria, o cabeludo, eles sabiam que ele tinha autoridade. E eles perguntavam: da onde vem essa tua autoridade? Porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. Sabe o que ele dizia? Meu Pai me enviou. Meu Deus, isso é toda a diferença quando o Pai te envia, irmão. Quando você tem convicção: eu estou aqui porque o meu Pai me enviou. Não vim aqui me exibir, não vim aqui aparecer. Eu vim aqui porque o meu Pai me enviou. O meu Pai me chamou para isso. Eu vou dançar porque o meu Pai me chamou para isso. Você precisa saber e se posicionar nisso, querido. Senão o mundo vai dizer para você como você tem que ser. Isso não tem a ver com autoajuda, não. Isso é ajuda do alto. Autoajuda é uma coisa, é pensamento positivo. Não se trata de pensamento positivo. Se trata de uma posição. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. As pessoas dizem: se tu és, o diabo diz: se tu és o filho de Deus, faz um milagre. Ele disse: eu sei quem eu sou. Primeiro porque foi o diabo que pediu. Jesus não obedece o diabo. E quantas vezes o diabo tem pedido para a gente fazer alguma coisa para provar quem somos? Você não tem que fazer nada para provar quem você é. Você tem que saber quem você é. A sua identidade não está no serviço. Você não compra amor pelo serviço. Você não precisa fazer algo para se sentir alguém. Você é filho de Deus. Ele me abençoou. Versículo 4 de Efésios 1 diz: Ele me elegeu
nele antes de fundar o mundo. Ele me elegeu nele antes de fundar o mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Ele me elegeu aonde? Nele. Ele me elegeu nele. Você pode ter sido criado sem pai, seu pai pode ter te abandonado, sua mãe pode ter te abandonado, você pode ter nascido, ter sido criado na casa de alguém que nem são seus pais, você pode ter sido criado na rua, você pode ter sido criado num orfanato, mas a sua vida não começou no ventre da sua mãe. Não, começou aonde? Nele. Ele te elegeu. Ele não improvisou, ele elegeu. Ele não disse, e agora? Não! Ele não disse, vou fazer esse cara, o que eu faço com ele? Não, ele elegeu. Ele chamou. Ele elegeu nele. Mas o meu passado foi terrível. Eu fui abusado, eu fui maltratado, eu fui perseguido. Mas a sua vida não começou. Você não tem que voltar ao passado para ser curado. Você tem que voltar à origem. O seu passado começou no ventre da sua mãe, mas a sua origem começou nele. Aleluia! Esses dias eu estava com um irmão ali no Rio Tietê, andando de carro ali na Marginal Tietê. O irmão olhou para mim e disse assim: pastor Luiz, você já viu como esse rio é podre? Eu disse: não, esse rio não é podre, apodreceram ele. Ele disse: como assim? Eu disse: se você for na fonte do rio, você bebe água na mão, mas no leito do rio, no córrego do rio, eles foram botando coisas dentro do rio. Ele disse: me explica isso. Eu disse: toda vez que você não conseguir beber água na correnteza, volta na fonte. Toda vez que parecer que a correnteza está contaminada, volta na fonte. A fonte é pura. A sua fonte não é uma religião. A sua fonte não é a igreja evangélica. A sua fonte não é a igreja católica. A sua fonte não é o espiritismo, não é a feitiçaria. A sua fonte é Deus. Deus é a sua fonte. Volte nele. Volte nele. Já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Soria la mandara la basora calabasoria la. Aleluia! Da onde vem essa tua autoridade? Ele disse: foi meu pai que me enviou. Ou seja, vem da fonte. Minha autoridade vem da fonte. Não foi ninguém que botou a mão na minha cabeça e me deu autoridade. Não foi ninguém que me consagrou. Não foi. Tudo isso é importante. Minha autoridade vem da fonte, do autor. Só o autor pode dar autoridade. Posições não dá autoridade. Tem pessoas que acham que tendo posições vão ter autoridade.
Não, irmãos, Deus não dá autoridade para quem tem posições. Deus dá posições para quem tem autoridade. A autoridade vem de autor, o autor da vida. Então procure o autor, não procure posições. Faraó era o rei do Egito, mas quem tinha autoridade era o José. Nabucodonosor era o rei de Babilônia, mas quem tinha autoridade era o Daniel. Daniel tinha autoridade. Quem foi pastar com os animais foi Nabucodonosor, não foi Daniel. Quem não sabia o que fazer na época da fome, não foi José, foi Faraó. Faraó disse para José: o que eu faço? Ele perguntou para José: o que eu faço? José tinha acabado de sair da cadeia. Ele disse: não é fácil, meu rei. É muito fácil. O senhor junta toda a colheita, o senhor guarda o quíntuplo, guarda 20%. Quando chegar a época da fome, nós temos guardado. Ele disse: o senhor levanta um homem, né, um homem sábio. O faraó olhou para o lado, não tinha nenhum. Ele disse: este homem és tu, José. Tirou o anel do dedo, meteu no dedo do Zé. E o Zé passou a ser o governador do Egito. Porque faraós governam em tempo de fartura, mas um tempo de dificuldades, quem governa são homens que têm revelação de Deus. Mulheres que têm revelações de Deus é que governam o tempo da necessidade. Por isso, fique tranquilo. E agora, pastor, o Brasil, o mundo, meu Deus, fique tranquilo, Deus já tem os seus homens e as suas mulheres guardados para governar nesses dias. Homens e mulheres que, quando o Egito tiver fome, vão abrir os celeiros. Fique tranquilo, não vai acabar assim não, fique tranquilo. Tire os seus olhos da realidade presente e veja Deus presente na realidade. Veja Deus presente nessa realidade. Porque pior do que não conhecer a realidade presente é não conhecer, reconhecer Deus presente na realidade. Você acha que vai acabar assim? Você acha que vai acabar assim? Mas é uma praga, pastor. Eu pergunto para você: o povo do Egito viu as pragas ou não viu? Viu? Participou delas? Não. Por quê? Porque tinha sangue na porta, tinha sangue nos umbrais, estava guardado em Cristo, tinha sangue do Cordeiro, tinha sangue nos umbrais. Todo mundo sofreu a praga das rãs, o povo não. Todo mundo viu a água virar sangue e tomou aquele sangue. O povo não. As saraivas, o povo não. Perderam os primogênitos, o povo de Deus não. Então entenda, querida, Deus guarda o seu povo no meio do caos. O caos é a pedagogia de Deus para treinar os seus. O caos é a pedagogia de Deus para treinar os seus. Você quer coisa mais sobrenatural do que isso? Você viver no meio do caos e estar na bênção? Faz a conta, faz conta para ver se bate. Não bate. Faz conta para ver o que você ganha, se bate com o que você gasta. Eu nem faço conta, eu não sou louco. Porque não bate. Eu vou ficar devendo para Deus todo mês. Faz conta. Faz conta. Alguém me pergunta: como é que você aguenta viajar desse jeito? Como é que você aguenta pregar todo dia? Como é que você aguenta essa montoeira de gente? Como é que você aguenta tantos recursos necessários para manter tudo? Como é que você aguenta? Eu digo: não sei. Eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Eu estou vendo, irmãos. Eu passei a enxergar os céus. A terra não pode curar a terra, mas você pode curar a terra se você for um cidadão dos céus. Mas eu sou um cidadão dos céus? A Bíblia diz que você é. Lucas 17:20 diz que o reino dos céus está dentro de você. Se todas as coisas vão convergir em Cristo no tempo oportuno,
Você tem do céu e da terra. Você é o único ser na terra que tem os dois códigos, que tem as duas essências, que tem as duas naturezas. Porque Deus te elegeu nele, antes da fundação do mundo. Tirou você dele, formou você do pó da terra. Então tem pó aí também, é ou não é? Ele tirou, você foi eleito nele. Então você foi eleito na eternidade, não foi aqui. Não, mas eu fui criado do pó da terra. Não, você foi formado do pó da terra. Você foi criado em Deus. A sua criação tem uma natureza, a sua formação tem outra. Por isso que quando você morre, o que é da terra volta para a terra, o que é de Deus, pegou? Pegou? Então, se tudo vai convergir em Cristo, por que você não pode convergir agora para Cristo? Viver na terra como alguém que é do céu. Como é que é isso, pastor? Veja bem, Deus te elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Me tirou dele, me formou, ele pôs a mão. Tudo que Deus disse haja, houve. Mas Deus não disse haja homem, Ele disse façamos o homem. Ele formou, Deus colocou a mão em você, formou, deu sentido. Ele puxou o narizinho um pouquinho maior, outro tem uma orelhinha maior, outro tem uma cabecinha maior, né? Um é mais fofinho, outro é mais magrelinho, né? Um não é templo do Espírito, é uma catedral. Deus formou você. Depois de formar você, o que é que Ele fez? Ele entrou em você. Você está me entendendo? Você estava nele, agora Ele está em você. Cara, pega isso, por favor. Você estava nele, agora Ele está em você. O Senhor está dizendo que aqui dentro tem céu e terra? Tem. E você canta isso: céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. Onde é que céus e terra se encontram, irmão? No único lugar que eles podem se encontrar, no ser humano. Você é o único lugar que céus e terra se encontram. Então quando você acorda de manhã, você decide quem te governa: o céu ou a terra? Tá, quem vai me governar, pastor? Quem tiver melhor alimentado. Se você está alimentando mais a sua carne, você vai se tornar alguém carnal. Se você está alimentando mais o seu espírito, você vai se tornar alguém espiritual. Vai ter vontade? Vai ter desejo? Vai ter desejo de pecar? Vai. Seus olhos vão querer, seu ouvido vai querer, sua boca vai querer, seu pensamento, sua raiva, sua natureza terrena vai brigar. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. É uma guerra todo dia entre você, né? Você está com vontade de dar um soco, Deus diz: dá um beijo. Pegou? Por isso que o Senhor disse: se alguém te convidar para ir uma milha, você vai duas. O Senhor diz: reage com uma atitude celestial. Mas você está na terra, mas ele me ofendeu. Beija ele. Se alguém te convidar para ir uma milha, você reage, porque você é um cidadão celestial. Você diz: eu vou duas com você. Cada situação terrena que você vive, você tem que ter uma reação celestial. Se alguém te ferir uma face, você dá outra. Se alguém te convidar para ir uma milha, você vai duas. Se alguém te tirar a capa, você entrega também a túnica. Ah, meu Deus, alguém precisa entender isso. Porque todas as coisas vão convergir em Cristo. Você não pode estar na terra tendo atitudes terrenas, animais e diabólicas. Porque essa é a sabedoria que vem da terra. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdia, sem hipocrisia, sem parcialidade com o mal. A sabedoria que vem do alto é a sabedoria divina. Aleluia. Todas as coisas vão convergir em Cristo.
Você tem céus e terra dentro de você. O espírito, irmãos, para ser legal, ele precisa de um corpo. Tanto o espírito das trevas quanto o Espírito Santo. Eles precisam de um corpo. E o corpo é o seu. Quem vai governar aí? O problema é que se você deixar a terra te governar, Deus não é injusto nem com o diabo. Ele deu autoridade para o diabo comer do pó da terra. Então se você quiser ser pó, você pode virar comida de serpente. É por isso que o diabo começa em Gênesis como uma cobra, uma serpente, e termina em Apocalipse como um dragão. Eu acho que ele comeu muito pó. Mas se você quiser viver uma vida no Espírito, tendo reações no Espírito, como é que eu tenho uma vida no Espírito? Reagindo espiritualmente. Cada vez que a sua carne quiser ir, você diz: aquieta-te dentro de minha alma, porque estás abatido, ó minha alma. Aquieta-te. Tu ainda o louvarás. Tu ainda o louvarás. Tu ainda o louvarás. Tu ainda o louvarás. Eu que dou ordem para minha alma. Eu que digo para minha alma: não olha. Eu que digo para minha alma: não ouve. Eu que digo para minha alma: não pensa. Eu que digo para minha alma: não fala. Sou eu que digo. Mas só vou dizer isso se o Espírito me governar. Se você quiser viver no pó da terra, você pode virar comida de serpente, porque a serpente come do pó da terra. Jesus disse que ela come. Mas se você quiser ser do Espírito, a Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Simples assim. Esse é o segredo que Deus tem para os tempos oportunos. Que nos finais dos tempos, todas as coisas vão convergir em Cristo. E Cristo governará sobre os céus e sobre a terra. Sobre os céus e sobre a terra. Toda a terra se prostrará. Toda a terra se prostrará. Por que você não faz isso agora? Não espera aquele dia. Aleluia. A igreja ela precisa se mover pelo reino. Em toda ideologia que não é cultura de reino, é miopia. A miopia ela tem um problema que ela só vê uma parte, ela não vê o todo. A miopia, ela só vê uma parte, ela não vê toda. E às vezes nós vamos para a igreja por causa das nossas necessidades, não por causa do plano eterno de Deus. Não importa como chegamos, importa é como nós permanecemos. Eu fui para a igreja, por exemplo, para parar de usar droga. Mas cheguei lá, e eu sabia que tinha muito mais do que isso, eu não sabia. Eu achei que era só ir na igreja, sei lá, tomar um passe, orar, receber uma oração, uma unção com o óleo de Israel, sei lá, para parar de usar droga. Mas quando eu cheguei lá, que eu comecei a descobrir o plano eterno, Bebeto, eu vi que tinha muito mais. Tinha muito mais do que usar droga. Deus tinha uma loucura para mim que eu ainda não conhecia. Uma loucura que cocaína é fichinha, crack é fichinha, maconha é fichinha, haxixe é fichinha. Deus tinha uma loucura para mim que eu não imaginava, que é mais sábia que a sabedoria dos homens. Deus tinha uma forma de se mover. Eu digo, cara, eu quero isso para mim. Por isso eu me tranquei num quarto. Em 3 meses eu li a minha Bíblia inteira. Em 5 meses eu já tinha lido ela 2 vezes. Eu lia por horas, 4, 5, 6 horas lendo as Escrituras. Passava a noite, aí assim ia dormir. Quando ela acordava eu ainda estava lendo. Léo, eu estava lendo ainda. Ela dizia assim, amor, vem dormir. Amor, eu dizia, amor, como que eu vou dormir? Olha aqui o que eu estou vendo. E nunca mais parei de ver. Fazem 30 anos. E alguém me disse, você vai ver que você vai ficando mais velho, você vai ficando, a gente vai esfriando na fé. Vai você esfriar na fé. Eu não vou, eu vou ser um velho chapado de Deus. Porque quanto mais eu mergulho, mais eu descubro que tem mais. Quanto mais eu mergulho é um poço sem fundo. Quando eu penso que eu já preguei tudo, eu abro as Escrituras de manhã. Uau, aquilo salta dentro da gente, irmão. Que doideira é essa, irmão? Meu Deus. Mas quem vive na miopia, vive na idolatria. Porque a miopia, ela pode ser conduzida por homens ou por coisas. Se você não vê todo o propósito, você vai servir a Deus a partir da sua necessidade.
Se você não vê todo o propósito, você vai correr para Deus sempre que você estiver precisando. E não tem problema isso, mas você nunca vai achar o seu propósito. Deixa o que você precisa de lado, porque Deus não investe em necessidade. Necessidade Deus supre. Deus investe em propósito, em alguém que tem um propósito. Então nossa orientação deve ser a partir do princípio, não de expectativas e desejos. Quem aqui quer chegar em algum lugar em Deus? Eu também quero, irmãos. Mas primeiro nós precisamos saber onde nós estamos. Porque se eu quero chegar, eu preciso saber primeiro onde eu estou. Em que lugar que eu estou no Evangelho. O que o Senhor espera de mim. Quando você põe no Waze lá, o Waze primeiro parte sempre do lugar que você está. Então, mais do que saber para onde eu devo ir, eu preciso saber se o que eu estou, no lugar que eu estou, está sendo edificante. Se nós não tivermos o amor e a justiça de Deus como fundamento do projeto da sua graça, nós faremos qualquer coisa para chegar em algum lugar. E esse é o problema de fazer qualquer coisa para chegar. Eu quero chegar, não importa como. Não, importa sim, querido. Porque nessa ânsia de querer chegar, muitos vão perdendo o caminho. Muitos vão transformando seu ministério em nada. Imagina, irmãos. Imagina. Eu estava na Índia. Eu estava na cidade chamada Nova Delhi, na Índia. E nós fomos ver o Taj Mahal. Já ouviu falar do Taj Mahal? O Taj Mahal é uma das 7 maravilhas do mundo. E ele é um mausoléu, é um túmulo de um rei que perdeu a sua rainha prematuramente. Ela morreu prematura, com 20 e poucos anos. E ele ficou estarrecido, quase morreu também. Mandou construir um mausoléu. Mandou construir esse mausoléu, o Taj Mahal. Ele mandou fazer na realidade 2, era um para ele e um para ela. O dela ficou pronto, o dele, e o filho dele não deixou ele fazer. Prendeu o pai no próprio castelo como um louco. Porque ele estava gastando todo o dinheiro do reino. Aí, olha o que acontece. A rainha morreu, eles queimaram, tal, botaram ela numa caixa, os ossos que sobrou numa caixa, o pó, sei lá. E ele mandou construir o Taj Mahal ao redor. Muitos anos para construir aquilo. E no dia da inauguração, o rei já não existia mais. Foram inaugurar o Taj Mahal. Aí na hora da limpeza tinha uma caixa lá no meio com um monte de coisas dentro. Aí o cara perguntou para o engenheiro: o que é que eu faço com essa caixa? Ele diz: joga no lixo. E eram os ossos da rainha. Ou seja, eles esqueceram por que eles estavam construindo aquilo. Deixa eu dar outro exemplo claro para você. Imagina Noé. Deus chama Noé e diz assim: Noé, você vai construir um navio para mim, uma arca. Noé nunca tinha visto uma arca, nunca tinha chovido na terra. E Noé vai todo dia, por 100 anos, todos os dias entra na floresta para derrubar a árvore com seus filhos para construir uma arca. Imagina, ele vai empilhando tábua. Você olha para a casa de Noé, tem tábua para todo lado. Tábua de madeira para todo lado. Tem tronco de madeira, tem tábua de madeira. Aí um dia, o vizinho de Noé diz: Noé, eu estou fazendo uma reforma lá em casa, você não vende uma tábua dessa para mim fazer uma porta lá? Noé diz: não, vender o quê? Pega ali, pode pegar, é sua. Aí o cara pegou e foi para a casa dele arrumar a porta. Passou um tempo, o outro vizinho disse: Noé, estou reformando a casa, você não me vende umas tábuas, umas 20? Noé disse: uma eu posso dar, 20 eu não posso. Não, eu vendo para você. Vendeu 20 tábuas para o cara. Passou mais um tempo, o outro vizinho disse: Noé, vou fazer uma casa nova, você não vende mais 100 tábuas dessa para mim? Noé disse: vendo. Aí Noé teve uma brilhante ideia. Disse: vou montar uma madeireira. Chama os filhos e diz: vamos montar uma madeireira. Vou montar uma madeireira porque está dando lucro. E aí Noé monta uma madeireira. E César, ele se torna o maior madeireiro da região. E esquece, porque ele entrava todo dia na floresta para derrubar madeira. Você está me entendendo?
estou sendo claro? O problema não é você prosperar na obra de Deus. O problema é você esquecer por que tem música aqui, por que tem um púlpito, por que tem uma Bíblia, por que tem gente reunida. O problema é a gente esquecer quem é o centro disso tudo, quem é o aplauso disso tudo, quem é o louvor disso tudo. O problema não é a gente crescer e prosperar, irmãos. Mas nas minhas andanças, nesses 30 anos, eu tenho visto muita gente esquecer. Muita gente que no caminho virou madeireiro e não mais construtor de arca. Eu tenho visto muita gente que no caminho trocou a unção pelo business. Não tem problema você ganhar dinheiro. Alguém disse: mas o dinheiro é do diabo. Não, daqui que eu exorcizo ele e fico com ele para mim. Não tem problema, o dinheiro não é do diabo. Quer ver o diabo? Fica sem dinheiro para você ver. Ele aparece na hora, o diabo aparece na hora que você está sem dinheiro. O dinheiro não é o diabo, é os homens que vão se perdendo, irmãos. E esquecem porque Deus os chamou. Esquece porque todo dia ele pega um machadinho, bota no ombro e vai cortar madeira. Aleluia. Deus só tem um motivo para te enriquecer, para te prosperar, para te deixar famoso. Alguém me perguntou: você não tem medo da fama? Eu disse: não, porque eu tenho uma causa para ela. Se você tiver uma causa para a fama, Deus vai te deixar famoso. Se você tiver uma causa para o dinheiro, Deus pode te dar dinheiro. Se você tiver dá uma causa para Deus, dá uma causa, mostra uma causa para Ele, e Deus vai fazer. Por quê? Porque nos últimos dias todas as coisas vão convergir em Cristo. E se tudo que é seu vai convergir em Cristo, então você pode dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Você está me entendendo, querida? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso o perigo de uma escatologia sem amor é que ela não gera um comportamento correto para os nossos dias. Eu sei que o melhor é o fim das coisas, mas se eu não tiver uma consciência de como tudo começou, uma consciência da origem, eu posso trabalhar para Deus. E aí, sabe que sempre tem alguém na igreja que diz assim para mim: pastor, por que o senhor não faz isso? Eu digo: faz você, eu já estou fazendo. As pessoas gostam de arrumar trabalho para a gente. Pastor, por que você não faz isso? Eu digo: não, eu não faço porque eu já estou fazendo. Não, mas o senhor deveria fazer isso. Se eu fosse você, eu fazia assim. Então faz você. A primeira igreja que cresceu, Atos capítulo 6, quando ela cresceu, que ela ficou grande, que ninguém mais conseguia fazer tudo, os apóstolos chamaram o time e disseram assim: olha, vamos procurar homens para servir a mesa, porque nós continuaremos na oração e na palavra. Um homem que perdeu o destino da palavra, irmão, perdeu o destino da oração, ele vai virar madeireiro. Ele vai virar madeireiro no final. Ele vai querer vender madeira quando Deus chamou ele para construir a arca. Ele vai querer fazer ídolos para vender quando Deus chamou ele para ser santo. Entenda o que eu estou te dizendo, querido. Eu sei que tudo ficará bom, mas por favor, não olhe só para o ômega, ele também é alfa. Sempre que nublar o caminho, sempre que você não achar o caminho da ida, corra para os pés de Jesus. Eu vejo muitas pessoas buscando: pastor, dá uma palavra para mim. Eu digo: vai ler a Bíblia. Não, mas eu preciso de uma palavra para esse tempo. Não, você não precisa de uma palavra para esse tempo. Você precisa obedecer a palavra eterna. E toda palavra que você receber esse tempo, como eu disse para essa irmã aqui, toda palavra que você recebe não é para te dar um novo destino, é para te posicionar no destino que você já recebeu de Deus, ou para você se descobrir aonde você está na geografia da palavra. A palavra é eterna, irmãos. Por que a gente quer uma palavra? Por que é melhor uma mão na minha cabeça? Por que é melhor um homem aqui em cima ensinando? Porque quando a Bíblia diz que todos poderíamos ser sacerdotes, porque é sempre melhor quando alguém faz para mim. Mas essa não é a ideia original de Deus, irmãos. A ideia original de Deus é que todos fossem profetas.
Ou melhor, que todos profetizassem. Não significa que todos são profetas. Você não precisa de uma palavra para esse tempo. Então esse é o propósito do Senhor. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo Ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra, convergir nele todas as coisas, céus e terra, unir céu e terra. Jesus Cristo é do céu, mas também é da terra. Colossenses 1, versículo 19 e 20 diz que o sangue de Jesus não é só para perdoar pecados, mas para convergir nele todas as coisas. O lugar mais seguro da sua vida, eu repito, é no centro da vontade de Deus. Agora é claro, assim como no hospital, que nem todo mundo corresponde ao tratamento, às vezes na igreja também nem todos correspondem ao tratamento. Agora a agenda de Deus para o mundo é perdão e reconciliação. Por isso que todo crente, ele tem que andar na agenda de Deus, que é perdão e reconciliação. Todo crente, ele tem que andar na agenda de Deus. Nós pregamos a mensagem de Jesus, mas nós também temos que viver o caráter de Jesus. Por quê? Porque o caráter de Jesus é que respalda a sua palavra. Então, entre no Senhor como uma convicção de filho, não como uma carência de escravo. Você não é escravo, você é um filho de Deus. Amém? Você é um filho de Deus. Evangelho é isso, é luz no meio das trevas. É luz, irmãos. Por isso é importante servir, é importante estar na igreja, é importante uma igreja numa cidade. Se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 justos, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10. O Evangelho é um estilo de vida simples e prático, na qual o centro e o modelo é Cristo. Centro e modelo não é Luiz Hermínio, não é Pastor Célio, não. Centro e modelo é Cristo. Cristo é o meu modelo absoluto. Então não adianta eu tornar o Evangelho místico ou enfeitá-lo para que ele seja atraente. Eu não preciso. O Evangelho é atraente. O resultado do Evangelho não é para quem conhece, não é para quem entende, é para quem pratica. Quem pratica o Evangelho vai viver o resultado do Evangelho. Senão eu corro o risco, irmãos, de estar há 20, 30 anos numa igreja sem entender o que Deus tem para mim. Uau! Se vocês pudessem olhar para vocês agora, como eu estou vendo vocês aqui, com os olhos brilhando, com a face de alguém que está com fome de Deus. Eu amo esse ambiente. Eu amo esse ambiente. O Evangelho não é uma recompensa para o justo, é uma esperança para o perdido. O Evangelho não é para Deus levantar heróis, é para Deus restaurar vilões. Evangelho é para isso. O Evangelho é para dar condição da pessoa de se desenvolver, não é para proteger ela do mundo. Deus não criou o Evangelho para proteger você do mundo, não. É para dar uma condição de você se desenvolver. Mas às vezes a pessoa só quer ser cuidada a vida inteira. Não, você tem que se desenvolver. Se o herdeiro for um menino, de nada ele difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Gálatas capítulo 4, versículo 1. E pasmem, o principal propósito do Evangelho não é te poupar do sofrimento presente, é te poupar do sofrimento eterno. O principal propósito do Evangelho não é te poupar do sofrimento presente. O Senhor está dizendo que eu vou ter sofrimento? Ah, vai. Muito. Essa é a pedagogia de Deus, o meio do caos. Mas a forma que você reage a isso celestialmente. O Evangelho é complexo, mas não é complicado. Ele é complexo para uma mente humanista, mas para uma mente celestial ele não é. O Evangelho não são homens assistindo à crucificação, são homens crucificados com Cristo. O Evangelho que nós estamos aprendendo tem que nos conduzir até a cruz. Se eu ouço o Evangelho e não corro para a cruz, então não é o Evangelho que eu estou ouvindo. Evangelho que não me ensina a negar a mim mesmo não é Evangelho de Cristo. Então se eu estou no lugar e nos primeiros 30 minutos de culto ninguém fala de Jesus, eu levanto e vou embora. Por quê, pastor? Porque Evangelho é Cristo. Cristo é o centro, Cristo é a base, Cristo é o fundamento, Cristo é o alvo, Cristo é a cobertura, Cristo é a voz, Cristo é tudo em todos.
É Cristo. É Cristo. O Evangelho não é hóspede de nenhuma cultura. O Evangelho é juiz de todas as culturas da terra, inclusive a cultura gaúcha. O Evangelho não se hospeda em nenhuma cultura. Todas as culturas têm que se hospedar no Evangelho. O Evangelho é juiz de todas as culturas da terra. Por isso que quando o Evangelho chega no lugar, tudo é transformado. Então, o que o Senhor está dizendo? Que eu posso pregar a Bíblia sem pregar o Evangelho? Como assim? Mas a Bíblia é o meu alimento. A Bíblia não é seu alimento. A Bíblia é seu cardápio. Seu alimento é Cristo. Mas eu conheço a Bíblia. Não é a Bíblia que você tem que conhecer, de quem ela está falando. Você tem que conhecer o Cristo que a Bíblia está tentando revelar para você. Porque senão você pode ler, estudar e não chegar a lugar nenhum. Mas Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu conheço homens como Jô Soares, que leram a Bíblia 5 vezes, mas não tinham o Espírito de Deus. Não é só ler, irmão, é ouvir a voz da letra. É ouvir a voz. Não é só ler. A fé não vem pelo ler. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, aí você pode me dizer: mas eu estou aqui ouvindo, o Senhor está pregando. Não. Você tem que ouvir a voz das Escrituras. Ouve, Israel, Senhor. Você tem que ouvir a voz das Escrituras. Tem uma unção tão gostosa aqui, irmão, tão fresca. Eu estou sentindo uma unção tão gostosa aqui, verdade. Sabe o que eu vejo? Eu vejo cadeias caindo, correntes caindo. Seus olhos estão sendo abertos para muita coisa, querido. Glória a Deus. Coisa boa é orar com entendimento. Coisa boa é falar com Deus e conhecendo Ele. Coisa boa é saber com quem você está conversando. Porque pregar não é tudo. Em pouco tempo, a inteligência artificial vai pregar o Evangelho para você. Até hoje, se você pegar o celular, se eu entrar no meu celular ali, botar IA no chat GPT, eu peço para ele fazer um esboço para mim sobre o Espírito Santo. Ele faz. Ele ainda pergunta: você quer com imagem ou sem imagem? Ele pergunta: quantos tópicos você quer? Está aqui, eu te provo. Só que se eu pregar a mensagem do chat GPT, eu vou informar, mas eu não vou transmitir. Eu não fui chamado para informar. Eu fui chamado para transmitir vida. Vida. Nossas igrejas não precisam de mais informações, elas precisam da vida de Deus, da vida do Senhor Jesus. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas do que adianta o conhecimento sem a vida? Então pregar não é tudo. Nós não somos ministros de ideologias políticas. Nós não somos ministros de correntes filosóficas. Nós não somos ministros de costumes religiosos nem de ambições materiais. Nós não somos ministros de prosperidade. Nós somos ministros do Evangelho de Jesus Cristo, aonde Ele desceu dos céus, Ele veio dos céus, Ele morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus de novo, foi exaltado por Deus, pelo Pai, e um dia voltará. Esse é o Evangelho que eu conheço. Esse é o Evangelho da cruz. Por isso, irmãos, pregar a Bíblia não significa que estamos pregando a Cristo. Todo ensino que não ensina você a negar a si mesmo não é de Cristo. Um povo que é alimentado de Cristo, ele não arruma as demandas para a igreja, ele serve a igreja. Um povo que é alimentado de Cristo, ele serve seus pastores, ele serve a sua cidade, porque ele não serve para ganhar nada,
Ele não serve por causa de alguma coisa, ele serve porque ele entendeu o plano eterno. Ele dá respostas celestiais para toda a movimentação da terra. E cada vez que ele vai orar, ele não ora para a terra, cura a terra, porque a terra não cura a terra. Ele ora: venha teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Eu creio que hoje nós não podemos mais cantar, Célio, não importa a igreja que tu és. Hoje importa sim. Antigamente eu fazia um programa de rádio, eu termino aqui. Eu fazia um programa de rádio lá em Itajaí. A gente tem programa de rádio lá ainda, mas eu quase não vou, estou viajando muito. Eu fazia um programa de rádio, as pessoas aceitavam Jesus comigo. Eu dizia assim, ó: agora você procura uma igreja perto da sua casa para você congregar. Hoje eu não falaria mais isso. Hoje eu diria assim, ó: procure uma igreja perto da Bíblia. Procure uma igreja perto do Espírito Santo. Procure uma igreja que adora Cristo acima de tudo e de todos. Procure uma igreja onde o pastor não está, ele está representando a Cristo, não substituindo. Procure uma igreja que ama Jesus, uma igreja apaixonada por Cristo, que tem a mesma paixão de ir num culto de oração do que ir num culto para receber uma bênção. Vida de Deus. Sinto o amor de Deus aqui, irmãos. Eu quero orar com você.